Oi, gente! Começando mais uma roda de conversa aqui no IBT. Eu, Lídia Maria de Lima e a minha amiga Dália Denner. Olá! Batendo um papo mais uma vez aqui na nossa roda. E nesse mês, ou nesta roda, a gente vai conversar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, pensando um pouco na questão da conscientização e a importância da prevenção ao suicídio. No ano passado, aqui no IBT, a gente fez toda uma campanha nesse mês do Setembro Amarelo, fazendo rodas de conversa, conversas nas escolas públicas, conversas em espaços religiosos, né? Conversa com professores. Com professores, que também é uma classe que sofre um tanto com as questões dos estigmas, dos suicídios e das questões de saúde mental, né, Dai? Com certeza. E que a gente precisa ter sempre essa atenção. E aí, esse mês, a gente resolveu fazer uma coisa diferente. A gente anunciou que faria essa roda e a gente pediu ajuda para os nossos alunos, para os nossos amigos, para a comunidade aqui ao redor. E a gente selecionou algumas perguntas que a gente vai tentar responder nessa nossa conversa por aqui. Certo, Dália? Certo. Para tentar ficar um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então vamos lá. Manda! Eu vou sorteando aqui as perguntas e a gente vai tentando responder. E se vocês tiverem perguntas, manda também pra gente. Pode deixar nos comentários nas redes sociais ou enviar para os nossos contatos. Ou sugestões até, né, para as próximas rodas. Porque daí a gente pode ir ampliando o nosso repertório e fazendo rodas, bate-papos mais interativos e com a participação de vocês sempre. Dália, então vamos lá. Separei algumas perguntas aqui. E como a Dália é psicóloga, especialista nessa questão, a gente pode dialogar com a Dália sobre isso. Quais são os fatores que podem levar uma pessoa ao suicídio? As questões são muito particulares, tá, Lídia? Não dá pra gente generalizar no sentido de dizer, olha, as pessoas que têm isso vão tentar, né, o suicídio. Agora, tem alguns fatores que a gente chama de risco, né? Podem ser desde alguém que tenha na família, né, uma pessoa com tentativa de suicídio, com morte por suicídio, o risco sempre se torna maior. Alguém que já tenha tentado suicídio sempre é um fator de risco. Nós temos aí alguns transtornos, tipo bipolaridade, depressão, um transtorno de personalidade borderline, enfim, que tem algumas características que podem levar, sim, uma probabilidade um pouco maior de uma tentativa de suicídio. Adolescentes que se automutilam, enfim, dependência química, né, que pode gerar em alguns momentos, transtorno de ansiedade, em alguns momentos podem levar, sim, a um desfecho, né, nesse sentido. Dificuldades financeiras, né, mudanças radicais, né, na vida, que tirem a pessoa de uma estabilidade, também podem, né, de alguma forma, levar a uma tentativa de morte, né, ou tentativa de suicídio. Agora, é bom lembrar, né, Lídia, que não significa que toda pessoa que tem depressão é um suicida em potencial. Tá? São coisas diferentes. Agora, quem tem depressão, em alguns momentos, pode estar mais suscetível a, né? Da mesma maneira, a gente tem a tentativa de suicídio, ela é mais frequente em mulheres. No entanto, os homens são os que têm, entre aspas, um resultado, se é que a gente pode chamar assim, melhor, né? Então, tem mais homens morrendo por tentativas de suicídio. No entanto, as mulheres tentam mais. Da mesma maneira, a gente tem aí uma faixa etária, né, de 15 a 29 anos. O suicídio é a terceira causa de morte entre esses jovens, né, depois somente de acidente e violência, né, de alguma forma. E entre os idosos acima de 70, né, tem um índice aí aumentando. Então, legal a gente ficar atenta a essas faixas etárias e também a essas questões, esses indícios, né? Tem uma pergunta que chegou aqui e que veio de um dos nossos alunos, inclusive, e que pergunta assim: é possível prever um suicídio? A pessoa, né, quando ela tá aí acometida, né, por um conflito, por alguma coisa assim, ela dá pistas. A gente não pode, eu não tenho como prever e dizer o que a pessoa vai fazer daqui a 5 minutos. A gente não tem isso.
Mas existem aí alguns indicadores, alguns sinais que as pessoas acabam dando, né? Quando a gente fala de suicídio. Então, uma pessoa que começa a mudar o comportamento abruptamente, radicalmente, então alterações no sono, apetite, então ela dorme demais ou ela dorme menos, come demais, come de menos, a pessoa que começa a dizer, cansei dessa vida, né? Seria melhor se eu não estivesse aqui. Pessoa que do nada, né? Como o pessoal diz no dia a dia, mete o louco, né? E começa quase que a fazer um testamento, distribuindo coisas de uso dela pessoal, como se fosse assim, para deixar para as pessoas. A pessoa que fala muito sobre, olha, se viu, fulano tentou se matar. As pessoas acabam dando essas pistas. Perfeito. Né? Pessoas que estão muito, de alguma forma, deprimidas, né? Que acabam se isolando, né? Então não tem mais contato com amigos, com família, etc. Pessoas que acabam demonstrando uma tristeza, uma melancolia profunda. Na pandemia, né? A gente viu isso no isolamento, a gente viu isso nos desligamentos das pessoas das empresas. Então as pessoas trabalharam, sei lá, trabalharam 30 anos numa empresa, foram desligadas, e aí o chefe de família que perdeu a identidade, olha, não tenho mais meu emprego, quem eu sou, ficava melancólico, e em alguns casos, né, por uma dificuldade financeira, uma questão mais situacional, tenta o suicídio. Então, assim, a gente não consegue exatamente prever, mas a gente consegue observar essas pistas que as pessoas dão, né? Na fala, na conduta, no isolamento, em tentativas anteriores. Exato. Tá? Se a pessoa tem aí uma facilidade também de uso de armas em casa, se ela está numa fase ruim, num estágio de dependência química, ela acaba remédio, dando né? isso, Consumo ela acaba dando indícios, né? Numa fala, né? De seria melhor se eu não estivesse aqui, essa vida tá muito chata, bom, olha, a última vez que eu venho aqui, né? Então sempre tem aí algumas questões. Então é legal a gente ficar atento a esses sinais, não dá para prever, mas dá para a gente tentar se aproximar e perceber os sinais, né? Eu acho que isso é muito importante. E não menosprezar, né? Não achar que quando alguém te dá uma dica assim, né? Eu não sei, tô pensando em cometer suicídio, tô pensando em me matar. Não despreza a fala. A gente às vezes leva, é frescura. Quem fala não tem coragem, quem fala não faz. Faz sim. Então, toma cuidado, fica atento, porque são sinais que precisam de atenção. Agora tem mais uma perguntinha aqui, que é: eu posso obrigar uma pessoa que está em depressão a buscar tratamento para evitar que ela cometa suicídio? Essa é uma boa pergunta, né? Quase que uma pegadinha. Exato. Obrigar. Eu não tenho como obrigar ninguém a fazer nada, né? Cada pessoa tem um livre-arbítrio. O que eu posso fazer é estimular a pessoa, né? Informar a pessoa sobre a importância, reconhecer, né, nessa pessoa as suas dificuldades, acolher essa pessoa, né? Seja isso por um meio de uma ajuda profissional, família, grupos de apoio, etc. E estimular essa pessoa a dividir as suas dores. Perfeito. Né? Para buscar uma ajuda profissional. Agora, eu não tenho como obrigá-la, né? Apesar da gente ter dentro, né, da estrutura, né, socialmente colocando na estrutura de saúde, a gente tem o CVV, a gente tem as CAPs, a gente tem um serviço centralizado do próprio governo, a gente tem aí alguns órgãos que lidam diretamente com essas questões. Então, por exemplo, se alguém tiver numa bad, né, vamos dizer assim, mal, né, num momento ali, é legal buscar ajuda, ligar no CVV, ligar no 188. A família, no caso, obviamente, já a pessoa atentar contra a própria vida, ou muito na iminência disso, liga pro SAMU 92 e tá tudo bem, né? Vá até um pronto-socorro. Agora, eu não tenho como obrigar a pessoa.
Eu posso conscientizar, eu posso educar, eu posso orientar, eu posso esclarecer, eu posso difundir, e eu acho que cada vez mais a gente tem que falar disso, né? Em todos os níveis, nas escolas, nos lares, na sociedade de uma maneira mais ampla. Agora, obrigar eu não posso. Exato. Infelizmente, né? Assim, eu só posso conscientizar. Eu posso acolher, obrigar não. Perfeito. Pergunta de número 4. Que atividades podem ajudar a afastar as ideias ou as ideações suicidas? Acho que sem dúvida é buscar apoio profissional, né? Veja, normalmente, né, quando a gente tem uma pessoa, um suicida ou alguém muito próximo disso, as pessoas do entorno, a família, né, os amigos, etc., num primeiro momento, numas de apoiar mesmo, não é nem por maldade, por sacanagem, mas numas de apoiar, elas colocam, olha, para com isso, vai ficar tudo bem, não fica assim não, para de mimimi, né? Muito na ideia pré-concebida de que isso vai ajudar aquela pessoa a realmente ir em frente. Obviamente que alguém que tem aí uma ideação, uma ideia de tentativa de suicídio, né? E pra gente tanto faz se é a ideação, né? Ou se a pessoa vai efetivamente acabar com a própria vida, a gente trata tudo isso como um suicídio. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa nesse sentido, eu acho que a família precisa estimular essa pessoa, acolher essa pessoa, né? Tentar estimulá-la a sair, né, desse lugar por meio de uma ajuda, né? Então, assim, às vezes contato com outras pessoas que tiveram tentativas e conseguiram superar. Às vezes grupos profissionais mesmo, então psiquiatra, psicólogo, psicanalista, serve padre, pastor, rabino, tanto faz, mas alguém que possa acolher e estabelecer uma comunicação com essa pessoa para abraçar, entender e começar um tratamento profissional, né? Aí sim, mais especializado. A gente pode pensar assim, nessas orientações todas, nessa busca por profissionais da área da saúde que ajudem a cuidar dessa saúde mental e de que possa prevenir, né, essas questões de suicídio, mas a gente também, como rede de apoio, pode pensar em outras possibilidades e que podem ser responsabilidades e partilhas nossas, né? Não deixa a pessoa sozinha, convida para ir pro cinema, convida para ir para passear contigo numa praça, participa da vida dessa pessoa efetivamente, né? Artesanato, cinema, teatro, lazer, tudo que possa produzir vida, que possa produzir. A gente trabalha muito com a questão da criatividade, né? Nos espaços de psicanálise. Tudo que possa produzir criatividade, que possa mover esse sujeito num sentido de preservação da vida, tá valendo. Então, as redes de apoio também precisam se movimentar nesse sentido de proporcionar espaços de, produção de prazer. Sem dúvida, Lídia, todos esses aspectos são importantes, mas por que a gente reforça a questão de ajuda profissional? Sim. Sair com amigos, estar com família, não deixar a pessoa sozinha, super importante, válido e tem que ser feito. Trazer a pessoa para a vida, né? Mostrar que tem vida lá fora, fundamental. Agora, ocupar o tempo da pessoa nem sempre vai ajudar essa pessoa a mudar o seu comportamento, as suas ideias, a sua tristeza, a sua angústia, os seus conflitos, né? Por isso que é importante uma ajuda profissional, porque a escuta que a gente fala na psicanálise, né, é ajudar a pessoa a se perceber, se ouvir, lidar com seus conflitos para superar as suas dificuldades, né? E mudar, né, essa concepção de que de repente suicídio pode ser uma saída, que é importante, né? Não é só ocupar o tempo. Perfeito. Né? Faça o combo, combine as duas práticas para prevenir, acho que é importante. Exatamente.
Pergunta de número 5, acho que essa é bem importante a gente responder. As pessoas LGBTQIA+, têm um risco mais elevado de suicídio? Essa eu achei muito interessante e eu quis trazer para essa nossa roda de conversa. A população LGBTQIA+, não tem necessariamente uma predisposição ao suicídio, né? Se é que a gente possa dizer isso. Mas a gente precisa sempre pensar que há um número elevadíssimo de suicídios entre essa população. E isso acontece justamente por conta do contexto social. São essas pessoas que são discriminadas diariamente, são essas pessoas que sofrem com as questões de exclusão, com as questões de não acesso ao mercado de trabalho, não aceitação da família, por questões de violência, um número grandioso e assustador, né? O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+. Então, todos esses fatores colaboram para que haja esse número elevado de suicídio entre essa população, mas não há um fator ou uma predisposição genética que faça com que essa população seja que tenha essa preposição ou disposição para cometer suicídio. Mas é importante a gente sempre lembrar que o contexto social influencia muito nesses casos. Não, com certeza, até porque assim, quando a gente fala de tentativa de suicídio, enfim, são vários fatores, né? Então são aspectos biopsicossociais, né? Que estão envolvidos, né? Então é uma questão muito mais complexa. As razões, vamos dizer, para uma tentativa de suicídio são particulares: ressentimento, raiva, sei lá, ciúmes, cada um, né, tem lá as suas questões. Agora, o que está por trás disso é sofrimento. Exato. Né? Se a gente pensar a população LGBTQIA+N, né? Tem tanto. Mas se a gente pensar nessa população, o que a gente tem? São pessoas que, para poderem existir, né, enquanto tal, enquanto própria identidade, elas têm que mover mundos, né, de preconceito, de estigmatização. Elas lidam o tempo todo com exclusão, com sentimento de rejeição, com perseguição, com preconceito. Então, obviamente que essas questões geram muito mais sofrimento, né? Por trás do suicídio, o que o suicida faz? Ele não está tentando tirar a própria vida, ele está tentando tirar o sofrimento, a dor que ele sente, né? Então é nesse sentido que populações, né? Eu não diria somente essa, mas eu diria toda e qualquer população, né? Estigmatizada, perseguida, excluída, em sofrimento, tem a possibilidade, né, sim, de maior índice de tentativa de suicídio. Perfeito. Então, para a gente concluir, como é que nós, envolvidos com questões de saúde mental, envolvidos com as questões de psicanálise, de psicologia, afins, como é que nós podemos colaborar com essa campanha do Setembro Amarelo e também com a promoção de vida para as pessoas que pensam aí na possibilidade de cometer suicídio? Eu acho que é uma questão não só nossa, né? Sim. Mas eu acho que é uma questão de saúde mental, políticas públicas, né? De prevenção de saúde mental. Então, assim, eu acho que não é só... Promoção, né? Promoção de saúde mental. Isso. Eu acho que não é só o psicanalista, o psicólogo, etc. Mas eu acho que somos todos, né? Então, assim, a gente tem que falar, a gente tem que explicar o que a gente tem que orientar a população, a gente tem que mostrar que não se trata de frescura, não é simplesmente mimimi. O professor, a gente tem que capacitar. E por que eu insisto, né, na questão dos docentes? Porque cada vez mais a gente tem ciência de crianças e adolescentes que se automutilam, né, frente a situações de dor, de frustração, etc. Então não é birra, não é simplesmente para chamar atenção. A gente tem aí alguma questão de saúde mental. Os conflitos são inerentes às pessoas, mas a gente tem que capacitar a própria estrutura pública, né? Então os profissionais da saúde, né, para essas questões,
né? O cara que chega às vezes num pronto-socorro dizendo: tô muito angustiado, meu coração tá batendo forte, né? Eu tô em pânico, eu vou me matar. Não é por frescura, não é para chamar atenção por falta de um programa melhor na vida, é porque ele está sofrendo. E a gente tem que preparar essas pessoas, essas equipes, exatamente para compreenderem, identificarem e poder auxiliar essa pessoa. Então, as campanhas, palestras em escolas, em qualquer comunidade, são fundamentais, né? Eu acho que assim, não é só no meio da saúde que a gente é o responsável. Nós, na área da saúde, sim, nós temos a nossa responsabilidade, porque nós somos preparados exatamente para isso, né? Eu não tenho como mudar a vida das pessoas, mas eu posso ajudar essa pessoa a enfrentar as suas dores, né? Superar suas tristezas, suas mágoas, seus conflitos, enfim. Então, eu e qualquer profissional na área da saúde precisa estar preparado para isso. Então, assim, esclarecer, né, à família, aos amigos, para que possam identificar pessoas que estão buscando ajuda, que às vezes elas não vão dizer: olha, sabe o que é? Hoje eu acordei muito down, você não quer conversar comigo? A pessoa não faz isso, né? A pessoa simplesmente se fecha, se isola, e tirá-la desse lugar é muito complicado. Então, eu acho que as pessoas precisam aprender a identificar esses sinais. Elas precisam estar dispostas de alguma forma a estimular a pessoa, como disse você, a pensar para cima, sair da toca, buscar ajuda, ir ao cinema, enfim, descobrir os prazeres da vida, né? Agora, sem dúvida, a gente precisa perder um pouco o dor e falar disso. Perfeito, isso mesmo. A gente bem sabe que depressão não é frescura e a gente bem sabe que não é escolha, né? Que o sofrimento não é uma escolha. Sofrimento é algo que vem, que é inerente do ser humano e que ele vai crescer de uma maneira tão gigante que quem sofre de ansiedade, de depressão e de crises enfim, essas questões que nos acometem na atualidade e que contaminam mesmo a nossa saúde mental, sabe bem que essa angústia que vai nascendo quando a gente tem essas crises é uma coisa tão gigante que a gente não tem força, né? E a gente não escolhe sofrer, e a gente não escolhe não reagir. Entretanto, a gente precisa se apegar a um fio de esperança que a gente não sabe de onde vem e nem onde é que tá, mas a gente precisa insistir em procurar, porque tá aqui, é nosso, né? Tá dentro da gente e a gente precisa ficar atento a isso, né? O que é que te motiva? O que é que te traz esperança? Se agarre a isso, né? Faça desse seu fiozinho de esperança aquela flor amarela que vai motivar e que vai nos mobilizar diante de tanta angústia, de tanto sofrimento, diante de dias tão cinzentos, né? Que é a depressão e os comportamentos e as questões que nos levam às ideações suicidas estão sempre muito ligados a esses dias cinzentos que nos acometem, que nos prendem na cama e que nos fazem não querer reagir. Mas esse fio de esperança tá aí, ele precisa ser, procurado, a gente precisa se agarrar nele e a gente precisa se manter firme. Então é importante que, se você tá com esses sentimentos, se você tá com essas ideações, procure ajuda, procure falar sobre isso. E se você tá ao redor, se você identifica sinais, né, nas pessoas que estão próximas e de que há indícios ali de que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que tem umas questões de suicídio rondando, cuide, né? Procure estar perto. Nós precisamos entender que nós não vivemos isolados, nós estamos num grupo social e nós somos responsáveis uns pelos outros, né? As agressões que uma pessoa sofre, elas refletem na nossa vida também. A dor do outro precisa ser a nossa dor também. Então esse cuidado mútuo, essa responsabilização pelas vidas precisa partir de todos nós. Nós precisamos pensar que é aquele pensamento africano de que é preciso uma aldeia para educar as crianças, é preciso uma aldeia para educar todas as vidas. Precisamos nos responsabilizar uns pelos outros nessa corrente de promoção de vida e de cuidado constante. E aquela história, né, Lídia? Acho que juntos somos mais fortes, sempre. Né? Então é um pouco essa a ideia de toda a concepção, eu acho, de uma campanha de conscientização,
né? Então, assim, a pessoa que tem aí alguma dor, procure ajuda. A pessoa que vê alguém com dor, estimule, esteja junto, auxilie, né? Eu acho que é a questão dessa consciência, da empatia, né? Do estar junto com o outro, se colocar no lugar do outro, e poder caminhar junto, né? Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Sempre. É isso, nós vamos encerrar a nossa roda de conversa por aqui. Tem um tanto de outras perguntas, talvez a gente consiga ir respondendo, sei lá, nos stories, ou pensando meios para responder, mas a nossa roda de conversa termina por aqui. A gente volta num outro momento, com outros assuntos, e a gente espera que tenha sido positivo para você participar dessa conversa com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.